Uma dúvida também, referente a tudo essa questão também da Europa, tudo, né, é inegável não deixar de falar das correntes teóricas, que geralmente tem muito a ver, né? Uhum. De onde surgiu geralmente, né? Que geralmente é a Europa e tudo mais. Tem, né, a discussão, o tema do momento da discussão, né? No mundo arqueológico, eu acredito que seja o pós-processualismo, né? No caso, que Uhum. está muito em alta para debate, até mesmo aqui, nas aulas, a gente discute muito também, como também já discutiu, né? Em outras disciplinas, até mesmo com o senhor, sobre exatamente né, esse ponto de vista e tudo que está geralmente relacionado, né? Como, por exemplo, história do culturalismo e tudo mais, essas coisas são geralmente relacionadas. E o que o senhor acha? O que o senhor acha, como o senhor se posiciona a respeito Tá, do tá. pós-processualismo? Do pós-processualismo. É, Tá. Eu acho que, na verdade, são pós-processualismos, né? Eu não acho que é um só, não. Eu acho que pós-processualismo, e também não sou eu que estou falando de trás da orelha, não. Gamble já fala isso, alguns autores, acho que até o Roder fala isso em algum momento. O pós-processualismo, na minha visão, é um grande guarda-chuva, né? Que você coloca as diferentes perspectivas embaixo dele, por assim dizer. Eu tenho algumas, enfim, mas aí talvez seja um pouco de enjoamento meu, eu entendo, mas porque o pós para mim é complicado, porque o pós para mim me dá uma ideia temporal do que vem depois, né? Quando você fala pós-modernidade é o que? É o que vem depois da modernidade. Pós-processualismo é o que? O que vem depois do processualismo. Então eu tenho um pouco de implicância com essa linearidade temporal, por assim dizer, né? Por outro lado, eu acho que o pós-processualismo ele trouxe reflexões extremamente necessárias para a arqueologia naquele momento, né? O que o pós-processualismo trouxe, né, um dos destaques do pós-processualismo é entender que as coisas têm um significado simbólico, que as coisas não, elas não importam só por causa da sua função, né, que era basicamente, eu estou aqui resumindo um debate que vocês sabem que é gigantesco, sim, só para dar um exemplo. Mas assim, né, sei lá, o processualismo ia falar que esse copo serve para beber. O pós-processualismo vai falar assim, não, esse copo simboliza, representa que essa pessoa tinha acesso à vida, tinha não sei o quê, enfim. Ele tem um pedestal, então ele é para beber em momentos específicos, enfim. É uma série de questões mais simbólicas e sociais que era necessário. Então esse eu acho um ponto muito positivo, e essa abertura, né, para novas arqueologias, apesar de quem foi a nova arqueologia foi a processual, mas eu estou dizendo assim, novas formas de se fazer e pensar a arqueologia com o pós-processualismo. Por outro lado, e aí eu concordo com a crítica que alguns autores vão fazer, eu acho que o pêndulo ficou muito para o outro lado. Eu acho que a gente começou a se preocupar demais com as questões simbólicas e sociais, né, muito, e deixando um pouco de lado os materiais e as outras interpretações. Eu, particularmente, busco uma abordagem que tenha um equilíbrio sobre essas duas coisas, né? Então, eu acho também muito complicado. Bom, também não é muito complicado, mas eu acho que talvez não seja tão produtivo para a arqueologia assim, quando a gente abandona completamente os materiais e começa, né, enfim, a discorrer ou abordar determinadas coisas sem esse pezinho no material. Tanto que é uma frase que vocês ouvem comigo dentro de sala de aula sempre que eu falo, arqueologia parte dos materiais, né? É sempre a partir dos materiais. A gente precisa, se eu quero estudar esse copo, eu vou estudar as relações de sociabilidade desse copo, por exemplo, que se dão em torno desse copo, eu quero falar dessa entrevista e dessa reunião aqui que a gente está fazendo agora, mas eu tenho que partir deste copo. Eu tenho que sempre ter ele como ponto de referência e as outras materialidades, né, se eu estiver lidando com isso. Mas tem que sempre partir da materialidade. Seja numa arqueologia, numa etnografia arqueológica, seja numa etnoarqueologia, seja na arqueologia histórica, na arqueologia, enfim, de 3.000 anos atrás, qualquer que seja, que eu acho que é esse o ponto que nos une. E a partir disso eu acho que a gente consegue fazer várias arqueologias, né, dentro do pós-processualismo. Agora, é isso, eu acho assim, o pós-processualismo é obviamente a escola que mais recente, por assim dizer, né? Eu acho que são muitos, não é só um. Eu acho que tem alguns pontos complexos, onde começa a pesar demais a balança para outro lado também. E eu acho também que nunca, para mim, nunca é produtivo
você negar completamente o que é feito anterior, tentar botar uma pedra em cima e começar do zero. Então eu acho que, por exemplo, o processualismo trouxe muita coisa de importante para a gente. E algumas coisas que a gente tem que continuar usando, inclusive. A famosa história de jogar, né, o bebê com a água do banho fora, né? Então, assim, não é que isso já virou até jargão, né? Vocês devem ouvir isso, porque em todo lugar a gente ouve isso. Mas, enfim, mas é um pouco isso, né? Porque senão você acaba desconsiderando tudo que foi feito, inclusive as coisas positivas, por algum tipo de, enfim, por algum tipo de deslize. Eu acho que desmerece o todo. Então eu acho que a gente tem ainda que continuar estudando todas essas escolas, né? Mas talvez a gente tenha que ver isso de uma outra maneira, mais transversal, né? Tentar entender as mudanças e as manutenções desde o histórico-culturalismo, porque a gente ainda faz muita coisa, a arqueologia brasileira de uma maneira geral ainda faz muita coisa que seria histórico-culturalista. Só que é um histórico-culturalista atual, não é um histórico-culturalista como era feito, né? Lá na década de 40, por exemplo, é um histórico-culturalismo como é feito no século XXI. É um processualismo como é feito no século XXI. Mas independente disso, eu também não gosto muito de compartimentar as coisas, não, sabe? De, isso é pós-processualista, isso é processualista. Pelo menos eu não gosto de definir nem as pessoas, nem... Eu acho assim que o negócio é a gente ver... Filtrar, mais ou menos. Filtrar o que pode ser passado para frente, o que não, porque para ter uma perspectiva... E o que interessa dentro, porque cada pesquisa vai ser de uma maneira, né? Se você quer desenvolver uma pesquisa com um determinado objetivo, talvez uma perspectiva mais funcionalista vai te ajudar muito mais do que uma perspectiva mais simbólica, né? Se você quer trabalhar, por exemplo, com gênero, não sei, estou dando um exemplo, né? Você vai ter mais leitura dentro do pós-processualismo do que no pós-processualismo, porque o pós-processualismo trabalhava mais com isso. Então eu acho que entender também, a Tânia tem um texto, a Tânia Andrade Lima tem um texto que ela fala dessas teorias como uma caixinha de ferramenta, né? Que você vai abrindo e pegando o que você vai usar. Eu acho que é um pouco assim também. A gente não tem que, eu sou pós-processualista e pronto, acabou, e eu só faço arqueologia pós-processualismo. Isso, na verdade, para mim nem existe. Quem se define dessa maneira, para mim, é um pouco complicado, sabe? Ou a pessoa está ela mesma se obrigando, né? Não, só você, mas aí é mais uma opção dessa pessoa do que propriamente uma abertura para o que o material, né? Porque eu acho que a gente vai junto com os materiais na arqueologia, né? Nossas pesquisas, para mim, elas são construídas também na nossa relação com os nossos materiais. Então, de novo, se a gente tiver essa sensibilidade para entender, né, para onde ir junto com os materiais, você não vai poder se fechar uma escola. Você tem que ir pelo caminho onde estão abrindo as possibilidades, né? Então, às vezes eu posso querer estudar esse copo dentro de uma perspectiva simbólica, mas eu não vou conseguir porque o contexto não deixa, porque, enfim. Então, acho que a gente tem que estar aberto a essas possibilidades. E para isso tem que ter conhecimento de todas as escolas.